Meu irmão, graça e paz, eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida ao longo da semana que se passou e vai continuar abençoando a sua vida ao longo dessa semana que se inicia. Vamos dar prosseguimento então à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e te ajude a crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos a seguir então. Mandamento de número 18, que é o de obter um rolo da Torá. Deuteronômio 31:19 diz que agora escrevam para vocês essa canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Bom, esse texto era uma canção que Moisés cantou, né? Já está no finzinho do livro, seria uma canção aí já próximo do fim da vida de Moisés, que ele ensinou ao povo e determinou que eles cantassem. Só que os judeus, principalmente os religiosos, entenderam que, por estar num livro que retransmite os mandamentos de Deus para o povo de Israel, deveria, portanto, por justiça, né, transcrever não só a canção, mas todo o livro que contém a canção. E, embora a canção esteja apenas no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é parte da lei, a lei é indivisível e inquebrável. Então, entendem os judeus que por canção deve-se entender toda a lei de Deus. Então, todo judeu, homem, deve transcrever para si uma cópia do livro da lei. Tá? Lembrando que na época era rolo, era uma folha de pergaminho colada em outra folha de pergaminho, né? Ou um papiro, até que o papiro não, o pergaminho é feito com base no couro, o papiro é uma folha com base vegetal, né? Mas de durabilidade menor. Enfim, tinha que transcrever à mão. De acordo com os mestres, deve-se entender essa canção como sendo toda a Torá, visto que a canção está inserida na Torá. Esse mandamento era obrigatório apenas para os homens. Diego, mas eu sou uma mulher e quero transcrever uma cópia para mim, porque eu achei esse mandamento muito bom. Olha, não há proibição para você. Inclusive, a técnica de transcrever para fixar é uma boa técnica, e a ordem talvez fosse essa, né? Desde que haja intenção em quem transcreve acaba fixando aquilo que está escrevendo de forma repetida. E a ordem de Deus provavelmente era essa, que ao transcrever as pessoas afixassem os mandamentos, né? Então vamos aqui, ó. O ideal é que o homem fizesse uma cópia manuscrita para si mesmo. Segundo os mestres da lei, a experiência seria semelhante a receber a Torá diretamente de Deus. Entretanto, se o homem não pudesse fazê-lo, ele não sabe escrever, ele tem problema no braço, ele tem problema de visão, então ele deveria contratar alguém para cumprir esse mandamento por ele. Né? Interessante a ótica deles, né? É uma coisa que não deveria excluir nenhum homem da comunidade e mesmo aquele que não tem condições arrume uma forma de cumprir o mandamento. Lembrando, os mandamentos, para não ficarem apenas no campo religioso e serem realmente espiritualmente aceitos, é preciso haver intenção declarada no coração de quem cumpre o mandamento, ok? Essa imagem aí fez parte da infância de muitos de nós, o Bart Simpson transcrevendo, só que em forma de castigo, né? Qual era o comportamento que ele deveria rejeitar ou parar de fazer, e era uma forma de castigar, né? Transcrever várias e várias e várias vezes, até ficar fixado no subconsciente da pessoa que ela não deveria fazer aquilo, né? Olha só, nos dias atuais aí também, que atuais? Hoje os nossos adolescentes têm a caligrafia até ruim, porque escrevem pouco a lápis, a caneta, né? Mas, enfim, é só para simbolizar para você o que é a escrita repetida. Essa imagem transmite, né? Figura, ilustra um escriba piedoso, transcrevendo os mandamentos em um rolo. Você pode observar, no cantinho da tela tem uma coisa curva, uma roda curva, aí, o restinho de uma roda de cor marrom. Isso é um rolo. Você pode observar que essa folha de papel dele parece que está colada aqui, ó. Tem um quadro no meio do papel, né? Uma moldura no meio do papel, e dos dois cantos da moldura parece que é papel colado mesmo, né? Ele escreve a pena, tá vendo, com uma tinta específica, a criança ali do lado acompanhando. É um ato religioso de transcrever o texto.
Observa aí como é que você já começa a perceber que um judeu tradicional, um judeu ortodoxo é meio exótico, tá? Com a kippá, né? Que é essa coberturazinha por cima da cabeça, esse chapéuzinho. A barba, ele não corta as pontas, pode ver que a barba é relativamente desgrenhada, é muito grande, né? Sempre prestando atenção em tentar cumprir os mandamentos impostos aí na Torá, né? Aparentemente, a cópia manual era uma estratégia de fixação do texto na memória. Entretanto, era preciso que a pessoa tivesse intenção de memorizar e aprender. A cópia também poderia servir para a futura consulta. Hoje, meus irmãos, nós temos imprensa, nós temos editora, copiadora, tem o celular para tirar foto, tem scanner. Hoje tem muita estratégia para você voltar a consultar o texto depois, mas nessa época aí dos mandamentos, negativo, tá? E hoje que a gente tem Bíblia sobrando, né, diversos tipos de tradução, gente com inteligência para fazer a tradução direto do texto normal, sem precisar de uma comissão, do texto original, sem precisar de uma comissão de juristas, a gente quase não lê Bíblia. É lamentável, né? Pouquíssimas são as pessoas que conseguiram fazer uma leitura completa da Bíblia inteira, de capa a capa. É um estímulo realmente fantástico essa ideia de copiar o texto à mão, com intenção de memorizar e aprender. Afinal de contas, é a lei de Deus, né? Esse mandamento também atingia especificamente o rei, mandamento de número 17. O rei deve transcrever o rolo da Torá. Então, o rei tinha um papel duplo. Tá? O rei tinha um mandamento duplo. Primeiro, porque o rei tinha que ser homem. Então, por ser homem, ele cumpre o mandamento anterior. Quando chega na idade adulta, ou quando cumpre, né, o mandamento do Bar Mitzvah, ele já passa a assumir o compromisso de, como homem, transcrever para si o rolo da Torá. E, ao ser coroado rei, ele agora, na função de rei, também tem que transcrever para si um rolo da Torá. Isso por quê? Para ficar afixado de que o rei do povo de Deus rege o povo, conduz o povo com base na lei. Olha aí, ó. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu uso próprio. Então, não é para poder transcrever e deixar lá na escrivaninha, deixar lá no oratório, deixar lá dentro do domo de vidro para ficar exposto. Negativo. Era livro de cabeceira para uso próprio, para sempre guiar o povo de Deus com base nos mandamentos. Bacana, né? Deuteronômio 17, verso 18. Aqui o texto é direto. O rei deve transcrever ou mandar alguém transcrever por ele todo o conteúdo da lei para o seu uso pessoal. Considerando que ele já tenha cumprido o mandamento anterior, o rei é o único homem que deve fazer 2 cópias da lei ao longo de sua vida. Diego, eu quero transcrever mais e mais e mais vezes. Ok, não tem problema. É que a única pessoa que tinha como mandamento transcrever 2 vezes, pelo menos, era o rei, por ser homem e por ser rei, tá bom? Aí, ó, não sei se você se lembra quando Josias mandou reformar o templo e a vida espiritual do povo estava perdida há muitos anos, e o sacerdote encontra o rolo do livro da lei e traz correndo para ler diante de Josias, né? Não é Segunda Reis, não, viu? É Segundo Livro dos Reis. Então, uma correção aí no rodapé da imagem. E aí, quando o sacerdote começa a ler o texto para o Josias se rasga suas roupas em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento, né, ao reconhecer que a sua nação estava em pecado diante de Deus. Josias, portanto, é considerado um rei reformador dentro da comunidade do povo de Israel. É ele que manda restaurar o cumprimento dos mandamentos no meio do povo, estimular o povo a cumprir a lei. Tá vendo? Os reis, mesmo tendo o mandamento de transcrever uma cópia do rolo e guardar para si, para o seu uso pessoal, vários reis de uma dinastia não faziam sequer ideia de que existia um rolo da lei guardado lá dentro do templo. Veja que estado de apostasia espiritual o povo de Israel caiu, né, ao longo da época descrita aí no livro dos reis. É isso aí, pessoal. Vamos entrando em mais esse último mandamento que nós vamos verificar na aula de hoje,
O mandamento de número 14, fazer franjas nas 4 pontas das roupas, né? De novo, você lembra que no Novo Testamento tem a mulher com fluxo de sangue, ela quer tocar em Jesus e ela consegue com muito custo pegar na franja das roupas dele. Olha que interessante que pode significar isso, hein? Diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Então, interessantemente, esse é um mandamento para os judeus e todos os judeus até o dia de hoje, né, se forem conservadores ou ortodoxos, entendem que devem cumprir esse mandamento porque ele é um mandamento para todas as gerações. Está lá em Números 15, verso 38. Olha aí, ó, o que são as borlas, né? Ou o que são as franjas e como elas são afixadas na roupa. Tá vendo o cordãozinho azul aí? Lógico, isso aí é fabricado, né? E todo judeu tradicional, então, você pode ver, isso é um colete masculino, é um mandamento para ser cumprido por homens. As vestes, na época, eram tecidos de pano quadrado, e as pessoas vestiam esse tecido de pano quadrado, né? Por isso que nas 4 pontas tem condição de fazer isso. Hoje nossas roupas, nossas camisas são redondas, né? Então fica difícil cumprir o mandamento de afixar as franjas nas 4 pontas. Mesmo assim, o judeu arruma uma forma e faz esse colete de 4 pontas e amarra as franjas nas 4 pontas do tecido, tá bom? Olha aí, ó, esses judeus tradicionais aí, você vai observando que vai ficando mais exótico para nós ocidentais, né? Ele tem o quipá, ele tem o cabelo baixo em cima, mas ele não raspa o cabelo das têmporas, e você vê também que ele tem uma roupa embaixo da camisa com as franjas aparecendo enquanto ele transita pela cidade. Os adolescentes ainda não têm barba, mas o homem adulto do lado de lá, ó, ele tem a barba que não está feita, né? As pontas dela não estão devidamente aparadas como a gente faz no Ocidente. Então, vai ficando exótico quando o cidadão resolve, de fato, cumprir as leis de Deus. E eu trago isso para os dias de hoje com a seguinte aplicação, que o cristão também vai ficando exótico diante do mundo quando ele começa a se negar a comportar como se comportam as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, pensa nisso. Tem muita gente disposto a viver de maneira exótica para a vista externa, enquanto a gente, às vezes, não tem muita disposição de comportar ou pensar de maneira exótica diante do mundo, né? Olha aí, ó. Esse aí é um judeu que, mesmo usando roupas ocidentais, faz questão de permitir que as franjas apareçam. E isso não é para mostrar para os outros, não. Isso é para ele olhar e se lembrar de que existe mandamento de Deus. Tá vendo? Mais para frente, depois eu sugiro a você que pause, se conseguir der um zoom nessa imagem, pode fazer. Aí a gente vai vendo o significado das peças da roupa. O quipá, né, que é o chapeuzinho, o peiot, que é o tefilim, né, a parte de cima do tefilim aí, que vai amarrado à testa, o tefilim do braço, que é esse 4 aí, nós temos o tzitzit, que é essa roupa que vem onde vem amarrado, né, essas franjas, esse colete quadrado em que vem amarrado as franjas, e o talit, que seria esse manto que vem por cima do pescoço para os momentos de oração, inclusive é quando eles cobrem a cabeça para abençoar toda a congregação. Ok, meus amados? É um mandamento obrigatório apenas para os homens e a sua função principal é servir de lembrança visível a respeito dos mandamentos divinos, a obrigação de obedecê-los e a obrigação de resistir às tentações. Então, você tem alguma coisa ali o tempo todo preso no seu corpo, te lembrando que você precisa resistir às tentações e obedecer os mandamentos de Deus. Olha que Deus fica com uma grande testemunha contra nós mesmos, né? E que a gente fique atento com relação a isso. Pois é, pessoal, vamos parando por aqui. O próximo mandamento, coisa também já esquecida por muitos de nós cristãos, o mandamento de dar graças a Deus após cada refeição. Que Deus te abençoe, sua semana seja rica em graça e glória. Amém?